Continuando a reunião do dia de hoje, vamos para a segunda parte deliberativa. Item 1º, projeto de decreto legislativo do Senado Federal número 10 de 2017, aprova o texto do Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Grã-Ducado de Luxemburgo, assinado em Luxemburgo em 22 de junho de 2012. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Paulo Paim. Indico Sua Excelência, o senador José Medeiros, como relator ad hoc. Relatório pela aprovação da matéria. Concedo a palavra a Sua Excelência, o senador José Medeiros, para proferir o relatório. Senhor presidente, com a sua permissão, passo direto a... Claro. Cuida-se aqui do Acordo de Previdência Social firmado entre a República Federativa do Brasil e o Grã-Ducado de Luxemburgo, assinado em Luxemburgo em 22 de junho de 2012. Nos termos da exposição de motivos do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Previdência Social, que acompanha a mensagem presidencial. O presente acordo foi firmado com o intuito de corrigir situação de flagrante injustiça, qual seja a pura e simples perda dos recursos investidos em um dos sistemas e o acréscimo em anos do tempo mínimo de contribuição necessária à obtenção da aposentadoria. Ainda de acordo com a exposição de motivos, o presente acordo deverá aproximar e intensificar as relações bilaterais na medida em que institua mecanismos de cooperação e coordenação entre ministérios, agências e institutos do Brasil e de Luxemburgo. Tem sido recorrente a apreciação de instrumentos de espécie por parte do Congresso Nacional, uma vez que tais atos se revelam pertinentes no contexto das relações internacionais atuais, com o aumento dos movimentos migratórios, com o aumento dos movimentos migratórios, muitos trabalhadores dividem sua carreira profissional e passam a contribuir para os sistemas previdenciários distintos. Frequentemente não completam os requisitos para obter aposentadoria ou outros benefícios em um país isoladamente. Os acordos internacionais em matérias de previdência social visam a corrigir essa injusta situação ao estabelecerem regras entre os diversos sistemas de previdência, permitindo ao trabalhador contemplado somar os seus tempos de contribuição em cada sistema, impedindo a perda da sua condição de segurado, sendo o custo de benefício a ser concedido rateado entre os países de forma proporcional aos tempos de contribuição respectivos. O governo brasileiro tem procurado aumentar sua rede de acordos de previdência social, privilegiando avanças com países que contam com um número significativo de trabalhadores migrantes brasileiros. Em sua exposição de motivo conjunta, o ministro das Relações Exteriores, ministro da Previdência Social e o ministro da Previdência Social destacam o crescente fluxo internacional de trabalhadores e a transformação do Brasil de país de destino em país de origem de imigrantes, tornando ainda mais relevantes as iniciativas a proteger os trabalhadores brasileiros no exterior e oferecer proteção aos estrangeiros aqui radicados. Conforme descrito no relatório, o acordo em apreço conta com as cláusulas usuais em tais instrumentos, observando-se as peculiaridades do sistema previdenciário brasileiro e luxemburguês, que dispõe, dentre outros tópicos, sobre o campo de aplicação, a legislação aplicável, a totalização dos períodos de seguro, o cálculo do valor dos benefícios e a cooperação administrativa entre as partes. Trata-se de um instrumento que, além de garantir ao trabalhador migrante inserido no contexto do intercâmbio Brasil-Luxemburgo um justo direito socioeconômico, irá certamente contribuir muito para o aprofundamento das relações entre os dois países. Considera-se, portanto, que o instrumento em exame encontra-se alinhado com os princípios que regem as nossas relações internacionais, particularmente com os princípios constitucionais de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e da prevalência dos direitos humanos, e merece a aprovação dessa comissão. O voto, ante o exposto, é pela aprovação do projeto legislativo número 10 de 2017. Sala de comissão, é isso, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador José Medeiros, pela apresentação do relatório. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, Sua Excelência, senador Lazier Martins. Quando der, presidente, se puder fazer uma inversão do item 3, que eu sou o relator. Nós temos só os 3 itens, senador. Tem mais um agora? Depois vem o meu. Depois virá o do senhor. Tá bom. De Vossa Excelência, desculpe. Muito obrigado.
Item 2, projeto de decreto... Então, as senhoras e senhores senadores permaneceram como se encontram. Foi aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 10 de 2017. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Item 2, projeto de decreto legislativo número 21 de 2017, que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Geórgia, assinado em Brasília em 26 de agosto de 2011. Autoria: Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria: Sua Excelência Senador Jorge Viana. Relatório pela aprovação da matéria. Registro aqui a honrosa presença entre nós do senhor Konstantin Sabiashvili, encarregado de negócios da Embaixada da Geórgia, e o senhor Georgi Sirbiladze, conselheiro da Embaixada da Geórgia, homenageando todos nós, integrantes desta comissão, pela presença de Vossas Excelências e trazendo a expressão do apreço e do agradecimento pelas nossas relações bilaterais. Concedo a palavra à Sua Excelência, senador Jorge Viana, para proferir o seu relatório. Senhor presidente, queria primeiro, mais uma vez, que agora estamos na outra parte da nossa, na comissão, da nossa sessão, mas parabenizar Vossa Excelência pela audiência que acabamos de ter, uma proposição do senador Requião, da senadora Gleisi, que foi muito importante para o país e para todos nós que tivemos o privilégio de fazer parte dela, a vinda do comandante do Exército, general Vilas Boas. Obrigado. Queria dizer que, para mim, é com satisfação, eu sou parte do Grupo Parlamentar Brasil-Geórgia, ser relator dessa matéria, desse projeto de decreto legislativo. E, como Vossa Excelência já fez, eu queria cumprimentar o ministro conselheiro Konstantin Sabiashvili e, na pessoa dele, todo o corpo diplomático da Geórgia no Brasil. Nós estamos à expectativa também da chegada do senhor embaixador, que deve ocorrer brevemente. O decreto legislativo é uma cooperação técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Geórgia, assinado no dia 26 de agosto de 2011. Toda vez temos que ressaltar isso, 2011, e ele prevê que ele seja renovado a cada 5 anos. Nós vamos fazer a aprovação dele já passados os primeiros 5 anos. Fica, então, prorrogado. É inacreditável. Foi assinado pelo, então, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, o senhor Sérgio França Danese, que hoje é embaixador do Brasil na Argentina, e o decreto, essa proposta, que obviamente veio acompanhada de uma exposição de motivos, ele teve que passar na Câmara dos Deputados, está no meu relatório, eu estou fazendo questão de citar, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ele passou também na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal e passou na Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania da Câmara Federal. Isso consumiu 5 anos. Um acordo que tinha um propósito e agora nós estamos pegando a cláusula que o prorroga, depois de passados 5 anos. Faço isso porque eu acho que todos nós temos que estar com esse espírito. E o acordo, basicamente, promove a cooperação técnica nas áreas consideradas prioritárias pelas partes. O propósito maior é estimular a relação comercial do país, a cooperação técnica, né, ajustes para que as relações se aprofundem. É bom que se diga que, aqui na análise, o Brasil, 2 anos depois de reconhecer a Geórgia, ele já avançava. Então, no que diz respeito às relações bilaterais, o Brasil e a Geórgia, cabe assinalar que as relações diplomáticas entre os 2 países foram estabelecidas em 93, 2 anos após o reconhecimento pelo Brasil da independência da Geórgia. Em 1912, tivemos já visita de ministro. Em 2013, foi assinado um memorando de entendimento sobre cooperação entre o Instituto Rio Branco e o Centro de Treinamento do Ministério de Negócios Estrangeiros da Geórgia. A relação comercial do Brasil com a Geórgia cresceu bastante,
especialmente entre 2009 até 2016, teve um crescimento de 172%. O Brasil tem um superávit comercial de 240 milhões de dólares com a Geórgia, teve em 2016, e entendo e já concluo que esse termo de cooperação, que passa a ter eficácia a partir da deliberação do Congresso Nacional, e esse processo se conclui aqui, obviamente, no plenário da Casa, ao projeto de decreto legislativo número 21 de 2017. Cumprimento Vossa Excelência pela celeridade que tem dado a essas matérias, que, de alguma maneira, criam um desconforto entre a diplomacia da Geórgia presente no Brasil e o nosso país. Mas o Senado está fazendo sua parte, com agilidade, dando eficácia a essa cooperação que é tão importante para estreitar ainda mais as relações entre nossos países. Eu fiz o relatório e fiz questão de descrever, e meu voto, como já declarou Vossa Excelência, é pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 21 de 2017, que aprova o texto do acordo básico de cooperação técnica entre a República Federativa do Brasil e o governo da Geórgia, assinado em 26 de agosto de 2011. Esse é o meu relatório e o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, que apresentou o seu relatório, que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e inicio o processo de votação. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 21 de 2017. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências. Senador Jorge Viana, pela ordem. Eu, até fazendo uma homenagem à iniciativa do senador Luiz Henrique, sei que Vossa Excelência tem feito assim, mas nós pedimos aqui, eu solicitaria um pedido de urgência para que essa matéria chegasse o quanto antes e acompanhada, se fosse possível, de um pedido de urgência para o plenário da Casa, porque nós temos um conjunto de matérias, essa é uma matéria que certamente não gerará nenhuma polêmica, para que a mesa diretora possa apreciar o quanto antes, e não alongar, porque se não fizermos isso, temos risco até desse acordo importante ser assinado só no segundo semestre. A solicitação de Vossa Excelência será aceita pela mesa e determino a secretaria desta comissão que faça com que chegue à Secretaria-Geral da Mesa o pedido de urgência desta matéria para que seja votada em plenário. Item número 3, projeto de decreto legislativo do Senado Federal, número 44 de 2017, aprova o texto do tratado entre a República Federativa do Brasil e a República de El Salvador sobre auxílio jurídico mútuo em matéria penal, assinado em El Salvador em 29 de maio de 2008. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência, senador Lazier Martins. Relatório pela aprovação da matéria. Concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Lazier Martins, para a leitura de seu relatório. Obrigado, presidente Collor. De fato, enfatizando, trata-se de auxílio jurídico mútuo em matéria penal. Eu vou ler um pequeno parágrafo do relatório e depois parto para análise. O texto do referido ato internacional foi inicialmente apreciado e aprovado pelas seguintes comissões da Câmara dos Deputados: Relações Exteriores e da Defesa Nacional, que elaborou o projeto de decreto legislativo decorrente da mensagem presidencial de segurança pública e combate ao crime organizado, da Comissão de Finanças e Tributação e da Constituição e Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, aprovado pelo plenário da Câmara em 30 de março do ano corrente. O projeto veio ao Senado, onde foi encaminhado a esse colegiado e a mim distribuído para relatar. Análise. Acabei de dar um abraço no general ali. Que bom. Cuida-se aqui do instrumento internacional da maior relevância, representando substancial avanço para a aplicação efetiva da legislação dos países signatários no que se refere ao combate aos ilícitos penais e à prevenção do crime,
Trata-se, o presente ato internacional, de mecanismo moderno de cooperação que visa permitir o ágil intercâmbio de informações e providências judiciais entre os países. Por meio da comunicação direta entre as autoridades centrais estipuladas pelo tratado, encarregadas da tramitação das solicitações de cooperação formuladas, são aperfeiçoados pelo Estado brasileiro os instrumentos de que dispõe para a investigação e persecução de delitos. Entre tais delitos, mencionem-se os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de pessoas, drogas, armas de fogo, munições, explosivos e terrorismo e seu financiamento. São protegidos a confidencialidade das solicitações e o sigilo das informações, contemplando ainda o tratado a sua compatibilidade com as leis internas dos países ou das partes. No entanto, cumpre assinalar que, em seu parecer, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que formulou o projeto de decreto legislativo que aprova o ato internacional em pauta, houve por bem acrescentar-lhe dispositivos, artigo 2º, no sentido de excluir as medidas de auxílio que importem a busca, detenção, prisão e outras medidas coercitivas, pessoalmente, contra a liberdade de uma pessoa que se encontre no território da parte requerida e seja investigada e processada e julgada penalmente na parte requerente. B. Execução na parte requerida de sentenças penais impostas na parte requerente. C. A transferência de pessoas condenadas para cumprimento de pena ou medida de segurança privativa de liberdade na parte requerente. Isso para garantir a compatibilidade do instrumento internacional em exame com o ordenamento pátrio. Com efeito, segundo opinou o excelentíssimo senhor deputado Marcelo Esquassone, relator da matéria na Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados, ao formular o seu voto, abre aspas, a internalização da norma jurídica específica em patamar de lei ordinária federal, com a previsão de prisão em modalidade preventiva, com base em pedido de auxílio de Estado estrangeiro, criaria a regra processual penal extravagante, a conflitar com os pressupostos e controles do sistema de cautelaridade penal brasileiro, já que baseada em processo penal estrangeiro, cuja base factual, presunção de veracidade iuris et de iure, é legal e fugiria, em parte, ao controle do mérito da Justiça Nacional, vulnerando garantias do devido processo contraditório, ampla defesa, entre outras. Fecha aspas. Voltando à análise, o projeto do decreto legislativo em exame determina, por conseguinte, que o tratado em tela será considerado aprovado desde que, satisfeita a condição estabelecida no artigo 2º, por meio de ajuste complementar, acordado entre as partes contratantes. A previsão de apresentação de emendas contidas no artigo 32 do tratado, pelo qual os Estados signatários podem emendá-lo em qualquer momento, desde que, por consentimento mútuo, permite o ajuste complementar aventado. Em suma, o presente tratado coaduna-se perfeitamente com o momento histórico que vivemos, em um cenário globalizado que requer a mais estreita cooperação entre os países no combate ao crime, visando a proteger suas respectivas sociedades e seus valores democráticos comuns. Voto. Com base no exposto, voto pela aprovação do texto do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República de El Salvador sobre auxílio jurídico mútuo em matéria penal, assinado em El Salvador em 29 de maio de 2008, nos termos do projeto de decreto legislativo número 44 de 2017. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Lazia Martins, pela apresentação de seu relatório. Coloco em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório
Favorável ao projeto de decreto legislativo número 44 de 2017. A matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências. Pela ordem, Sua Excelência, senador Hélio José. Senhor presidente, primeiro gostaria de registrar aqui meus cumprimentos a Vossa Excelência e aos nossos nobres senadores aqui presentes, senador Lazier, senador Jorge Viana, e dizer que estive ausente na audiência pública porque estava exatamente no mesmo momento na CPI da Previdência, onde eu sou relator da CPI, ouvindo os representantes do TRF, cumprimentar Vossa Excelência por essa importante audiência pública que houve com o nosso nobre general, Vilas Boas, e também aos nossos nobres aqui pela sequência agora aqui da nossa sessão ordinária. Eu quero fazer um registro que tive semana passada na República do Taiwan, da China nacionalista, e também que recebi em meu gabinete o embaixador do Catar. E esses dois países, de formas diferentes, estão sendo vítimas hoje de algumas intolerâncias muito grandes com relação a situações de independência e soberania dos povos. Nós sabemos o tanto que é importante a soberania dos povos, a amizade das nações. O Brasil é um povo amigo, um povo que sempre recebeu todos de braços abertos. Temos fronteiras, mas não somos todos seres humanos e que temos que considerar cada um com as suas diferenças e com suas práticas, com seus costumes, O fato que está ocorrendo hoje da tentativa de, vou dizer assim, de coação, de isolamento totalmente à República do Catar, por exemplo, não é um fato salutar e nem razoável para a democracia e para a humanidade, O Catar vai ser sede da Copa do Mundo em 2022. O Catar tem a Al Jazeera que comunica com todo o mundo e o povo árabe todas as questões dioturnamente e está sendo vítima por uma série de questões formuladas e encaminhadas de forma muito conturbadas, diferenciadas, e que será motivo, creio, que é depois sentar com Vossa Excelência, para a gente sentar, para a gente ver se a gente aprofunda algum debate sobre essa questão vigente, para que ver se a gente conversa com o Itamaraty sobre algumas atitudes que, de repente, a nossa recomendação que a gente possa fazer à República do Brasil com relação ao tratamento que está sendo dado de forma muito diferente, esquisita, estranha, pelos governos dos Estados Unidos e seus aliados à posição do Catar hoje. Com relação a Taiwan, está havendo um grande isolamento do país, que é um país amigo, tem negócios com todo mundo. Pude perceber que é um país democrático, onde as coisas funcionam de forma muito bacana. Creio que lá são quase 15 milhões de turistas ano. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista do Turismo. Nós precisamos melhorar a nossa relação com o Taiwan, tá certo? Independente da nossa relação com a China, que é boa e que tem que continuar sendo boa, tá certo? Como temos que melhorar a relação com todos os povos. Então, eu quero registrar que fiz essa visita, fui muito bem recebido pela diplomacia taiwanesa, pelo nosso conselheiro que lá representa o Brasil em Taiwan. Pudemos conhecer uma série de questões daquele importante país asiático, que é um tigre asiático, que traz experiências e ensinamentos que seriam altamente importantes para o Brasil, principalmente na questão da micro e pequena empresa, na organização empresarial, na organização governamental e na questão também da infraestrutura e do aproveitamento tecnológico. Então, eu gostaria, em outro momento, também já deixar registrado aqui nessa fala, a Vossa Excelência, senhor presidente, porque eu não estou tendo condições, por causa do seu mesmo horário da CPI da Previdência, de ter a participação tão presente, igual eu gostaria de estar, nessa importante comissão, que é a Comissão de Relações Exteriores. Então, momentaneamente, eu estou prejudicado, porque é no mesmo horário as duas comissões, mas deixo registrado isso aqui. Quero, posteriormente, ter uma audiência com Vossa Excelência para entrar em mais detalhes sobre o conversado, sobre as questões e ver o que nós, da Comissão de Relações Exteriores, podemos contribuir para que a gente possa avançar no visto eletrônico para Taiwan, para que a gente possa avançar numa relação mais profícua com esse país irmão e para que a gente possa também externar nossas posições melhores com relação ao que está ocorrendo hoje no Catar. Então, esses os dois registros que eu gostaria de fazê-los e deixar sempre aqui meu abraço, minha solidariedade a Vossa Excelência
pelo trabalho excepcional que vem fazendo aqui nessa Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Velho José, pelas palavras sempre tão gentis em relação aos trabalhos desenvolvidos por esta comissão. Em relação ao que Vossa Excelência solicita, coloco-me à disposição e também sei do trabalho que vem sendo realizado por Vossa Excelência como relator da comissão parlamentar, comissão mista ou do Senado? Comissão do Senado da Previdência Social, e sei do importante trabalho que Vossa Excelência tem lá a desenvolver, juntamente com Sua Excelência o senador Paulo Paim. Antes de encerrar, então, os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas das duas reuniões anteriores. As senhoras e os senhores senadores que as aprovam permaneçam como se encontram, aprovadas. Convoco ainda as senhoras e os senhores senadores, membros desta comissão, para a nossa próxima reunião, que será uma reunião deliberativa, como sempre, agendada para o dia 29 de junho de 2017. Nem tanto como sempre, porque nós temos as audiências quinzenais às segundas-feiras. Então, a nossa próxima reunião ficam convocados as senhoras e os senhores senadores para a nossa próxima reunião deliberativa, que será realizada no dia 29 de junho de 2017. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerro a presente reunião. Muito obrigado.